Olá, minha gente, tudo bem? Ainda em tempo nessa noite de quarta-feira, depois de participar da Santa Missa, um dia maravilhoso, onde eu pude estar na nossa casa de missão em Queluz, para dar formação para os meus irmãos de comunidade, depois rezar um pouco, estar na missa. Agora é hora de fazermos o estudo bíblico, não dormir sem a palavra de Deus. 15 minutos, convido você a estar comigo nesta hora. 15 minutos apenas, para meditarmos o 17º capítulo da carta do livro do Apocalipse. Começamos agora o castigo da Babilônia. Quem pensa que tudo vai ficar por isso mesmo, de que Deus está de braços cruzados, e que aqueles que estão contra Deus e perseguem os cristãos, queimam igrejas, aprovam aborto, ideologia de gênero, destrói a família como Deus criou, riem da igreja, criam sua própria religião, vivem uma vida promíscua, defendem a pedofilia, crime, a escravidão. Quem pensa que essas pessoas ficarão felizes eternamente está completamente enganado. Para nós que queremos na vida eterna, o que são 10 anos, 15, 20, 40, 80 anos aqui, em relação à eternidade. É um pouco disso que nós vamos contemplar nos próximos capítulos aqui do Apocalipse, porque haverá o castigo da Babilônia. Qual é a Babilônia de hoje? As cidades, as situações. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, com teu Espírito sobre nós, derrama a tua graça, a tua força, nos dando sabedoria e conhecimento da tua palavra. Amém. A queda, o castigo de Babilônia. Bem, Babilônia. O que é Babilônia, gente? Babilônia sempre se remete à coisa do mal. Porque a Babilônia era a capital do rei de Nabucodonosor, que exilou, que tornou escravo o povo hebreu, o povo israelita, né? Então essa é a grande prostituta, a Babilônia, né? E ele vai falar aqui no versículo 1. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíam com ela, e com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá, então. Então, assim como Jerusalém, a Babilônia é personificada numa mulher, né? E, na realidade, é a Roma idólatra. A Babilônia, que São João escreve, é para falar sobre Roma, né? Que após a aparição brilhante, que nós vamos ver aqui, ela verá realizar essa condenação anunciada e preparada pelas visões precedentes, né? Então, vou mostrar o julgamento da grande prostituta, ou seja, de Roma, né? Daquela que se prostituiu com os falsos deuses, daquela que derramou o sangue dos mártires, dos santos, que perseguiu os cristãos. Ela que está sentada à beira de águas copiosas, né? O que é essa água copiosa? Versículo 15 vai nos explicar aqui. As águas que vistes, onde a prostituta está sentada, são os povos e as multidões, nações e línguas. Então, voltando ao versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela,
e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Então, o vinho da prostituição, a prostituição, né, uma vida de mediocridade, uma vida de idolatria, uma vida de perdição. Então, veja, como que um governo único, como que o comunismo, como que ideologias, né, que persegue a moral cristã judaica, né, nos dias de hoje. Roma era esse sentido do Império Romano, né, que negava a Deus, que perseguia os cristãos, que matava milhares de cristãos nos círculos máximos, no Coliseu, né, e ali foi espalhado o sangue de muitos mártires, né, muitos perseguidos. Mas no século passado também milhares de mártires foram perseguidos, mortos, né? Na Polônia, em toda leste europeu, toda a Europa, no Oriente Médio, na África, simplesmente pelo fato de ser cristão, e até hoje há essa perseguição. No México também, a Guerra dos Cristeiros, nós também vimos isto. É esta Babilônia, esse povo impuro, né? Que os habitantes da terra se embriagam com esse vinho. Ele me transportou, aí versículo 3 vai dizer que o anjo, né? O anjo, me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, vermelha, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Satanás, né? E ao mesmo tempo essa besta é Nero aqui. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, são as impurezas da sua prostituição. Então existe riqueza, glória, tudo humano, mas também as abominações dos pecados. Muitas vezes, tudo aquilo que a gente vê aí fora, as pessoas progredindo, né? Pessoas do mal progredindo. Né? Uma progressão demoníaca, muitas vezes. Né? Com adornada, pedras preciosas, pérolas, etc. Mas tinham na mão um cálice de ouro cheio de abominações, impurezas da prostituição. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Né? Essa experiência das perseguições romanas, né, implicam frequentemente a idolatria e o assassinato. Né? São acusações da Babilônia. Lembrando o seguinte, né, como está escrito aqui, olha, a mulher estava vestida com púrpura, antes disso ele fala assim: vi uma mulher sentada com uma besta escarlate cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja, as 7 cabeças representam as 7 colinas de Roma, né? E os 10 reis, 10 chifres representam os reis vassalos, que se revoltam contra o jugo do império. A besta representa o imperador Nero, que segundo a crença popular ele recobraria a vida e o poder antes da vinda do Cristo, né, do Cordeiro. E aí vi então a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Né? E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Agora ele vai explicar, né? O anjo vai explicar a João. Mas veja, o que é que essa mulher bebia? Ela bebia o sangue dos mártires, ou seja, a perseguição. Ela se alimentava da perseguição à igreja, o anticristo, né? As ideologias satânicas se alimentam da perseguição dos bons, da perseguição dos homens de Deus, das mulheres de Deus, daquilo que é bom. Versículo 8. A besta que vistes existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta. Vejam, os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, aqueles que não são de Deus, que não aceitaram a Deus, né?
Eles ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessário a inteligência, quem tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, que lugar é esse? Ele está dizendo o seguinte, olha, essa besta, né? Essas 7 cabeças são 7 montes, ou seja, é Roma, estou falando de Roma. Ela vai cair, ela vai ruir. Versículo 10. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, né? Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria, o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Então veja, os 7 imperadores romanos, o 6º dos quais reina atualmente. 7, lembrando, é um número simbólico de totalidade, né? Então, estar atento a isso. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Então, são 10 reis que depois irão governar Roma. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta, a Satanás, né? E, no caso, a Nero. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Creia nisso. Se você talvez não esteja entendendo nada do que está acontecendo aqui, tome conta disso. Acolha isso. O anticristo, o mal, né, todos os feminismo, comunismo, o globalismo, né, eles farão, os globalistas, né, os homens ricos, etc., o islamismo, farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Porque ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Creia nisso e pronto. Se você guardar isso no teu coração hoje, sabendo que diante de todas as coisas que você vive, todas as dificuldades, provações, tudo aquilo que a gente vê no cenário mundial, saiba que todos que vão travar guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque o Cordeiro é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Ponto. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Quem? Nós, galera. Que precisamos ser fiéis. E continuou. Para mim, isso aqui já fala meu coração. Por isso que é um livro de esperança, né? E continuou. As águas que vistes onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, contudo, odiarão a prostituta e despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas, pois Deus lhes pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Né? Aquele que vende sua alma para o diabo vem e vai pedir isso, viu? A mulher que vistes, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então está dizendo aqui que esta mulher, essa Babilônia, né, a prostituta é Roma, né? Para que o povo entenda isso, para que o povo entenda essa realidade que vai acontecer isso, que eles vão pagar pelos santos que foram martirizados, né? Bem, finalizamos mais um capítulo. Amanhã, 18º capítulo, né? Vamos ver a queda da Babilônia, o povo de Deus que deve fugir. Vamos caminhando aí. Vamos caminhando. Deus abençoe vocês, sejamos fiéis. E não esqueça, amanhã, quinta-feira, 21 horas, live, primeira semana, são 7 semanas de clamores aqui no nosso momento. Um novo tempo que se inicia na minha vida chamado Casa do Oleiro. Um chamado a Deus, de Deus para que a gente se levante e desça até a casa do oleiro. A intimidade, para se deixar ser moldado, curado, restaurado pelo Senhor. Deus abençoe vocês, se inscreva no meu canal no YouTube, Emanuel Stênio, porque amanhã às 22 horas, depois da live aqui às 21, às 22 horas no YouTube, terá o primeiro clipe do primeiro clamor. Vim de Espírito Santo.